Graças a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor? Evangelho de Jesus segundo Mateus. Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 15. Glória a Jesus. Diz a oração dominical, ou seja, a oração do Pai Nosso, como é conhecida, né? Então o Senhor Jesus falando assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Nos ensina, Espírito Santo, que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Eu não vou estar falando hoje sobre toda a oração do Pai Nosso. Já preguei várias vezes, sobre a oração do Pai Nosso. Mas hoje eu quero falar principalmente sobre o versículo 13. Põe o 13 aí para nós, filho, faz favor. Versículo 13. Isso. E não nos deixes entrar ou cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então eu quero falar especificamente hoje sobre cair em tentação. Essa oração aqui nós sabemos que foi o próprio Jesus que nos deu. Não significa que nós temos que fazê-la como uma reza, não, é uma oração. Oração é conversar com Deus, reza é repetir. Então, aqui quando o Senhor ensinou essa oração para os discípulos, Ele estava dando um modelo para nós. Mas não é errado nós fazermos essa oração, porque foi Jesus que nos ensinou. Então é correto, podemos fazer, mas não acostume a fazer como uma reza, porque daí não tem sentido, nas palavras, daí se torna uma coisa decorada. Mas que cada vez que você fizer, faça sabendo o que realmente cada palavra significa. Mas o Senhor Jesus então deu essa oração como um exemplo para os discípulos e para nós também. Então veja só, o versículo 13 nos fala sobre tentação. Não nos deixes cair em tentação. O Senhor Jesus ensinou isso aqui, que nós temos que orar para não cair em tentação. E o que nós podemos observar, irmãos, é que essa oração, esse pedaço, então, da oração do Pai Nosso, geralmente a gente não coloca muito em prática. E é uma coisa que precisamos. Mas como que a gente ora, Cada pessoa tem uma forma, uma maneira de se expressar diante de Deus.
Mas o modelo aqui Jesus deixou. Mas geralmente a gente louva a Deus, agradece a Ele e faz um pedido. E esse pedido geralmente é por uma coisa que nós estamos precisando fisicamente, né? E muito difícil ser lembrado de pedir para que Jesus não deixe que nós venhamos cair em tentação. Se você faz isso, né, tá correto, parabéns, continue fazendo. Mas a maioria dos cristãos não faz isso. Eles pedem saúde, pedem bênção financeira, pedem bênção para a família, tudo isso, e é correto pedir, não é errado. Mas são poucas as pessoas que dizem: Senhor, me ajude para que eu não venha cair em tentação. Então, que a partir de hoje, né, todos nós que estamos aqui, venhamos a entender a necessidade de pedir isso e vamos começar a fazer, né? Amém? Por quê? Porque se Jesus deixou que nós temos que fazer, é necessário. E cair em tentação, então o que significa, né? Todas as pessoas no mundo inteiro enfrentam tentações, tá? Não tem uma única pessoa que diga assim: não, eu nunca fui tentado. Não é verdade. Por quê? Porque o próprio Jesus foi tentado. Então, se Jesus foi tentado, imagina nós. Então não existe uma única pessoa que não tenha sido tentado e que não seja tentado. Todos os dias pode acontecer isso. Porque o Senhor falou, né, que o diabo anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então o que é isso? Ele põe a tentação para ver se nós vamos cair ou não. E como eu já expliquei muitas vezes, o diabo não pode fazer você pecar. Ele não pode nos fazer pecar. Ele pode nos tentar. Então, olha a importância do que Jesus ensinou. Jesus, em outras palavras, ele disse assim: peçam ao Pai para que vocês não caiam em tentação. Por quê? Porque o diabo, os demônios, estão todos os dias apresentando situações na nossa vida para nos fazer cair, para tentar fazer nós pecarmos. Mas eles não podem nos obrigar a pecar. Então eu já expliquei aqui também em outras mensagens que nós temos que ter mais medo, mais cuidado, esse medo no sentido de temor, de não querer praticar, é de pecar do que de Satanás. Tem pessoas que têm muito medo do diabo, mas não têm medo de pecar. E o pecado, ele é pior que o diabo. Por quê? Porque o diabo não pode nos separar de Deus. Ele nos tenta, mas ele não pode nos obrigar. Nós só caímos na tentação se nós quisermos. Então, por isso a importância, irmãos, de entender: eu não tenho que ter medo do diabo, eu tenho que ter medo de mim mesmo, para que eu não venha pecar. Eu tenho que cuidar de mim para que eu não peque. Porque o diabo vai te tentar, isso é certo. Mas você tem o nome de Jesus para resistir. Então, quando nós dizemos não vou pecar, você não caiu em tentação. E tem um outro detalhe: ser tentado não é pecar. Tá? Quando nós somos tentados, nós não estamos pecando. Nós estamos sendo tentados. Nós só vamos pecar se nós cair na tentação. Ou seja, nós só vamos pecar se nós
Como é que é uma palavrinha que eu podia usar aqui? Se nós nos... Faltou a palavra, irmãos. Se nós realmente nos sujeitarmos à tentação. É essa palavra. Então, nós não podemos cair na tentação. Ah, pastora, mas quantas vezes eu já caí? Todo mundo cai. O único que não caiu foi Jesus. Só que conforme você vai se aproximando de Deus, que é o que eu estou falando, né, nessas terças-feiras agora de 2025, que nós temos que nos aproximar de Deus, conforme nós vamos nos aproximando mais do Senhor, mais nós conseguimos resistir à tentação. Porque quanto mais perto de Deus, menos lugar para o pecado. Mas você diz assim, ah, mas eu já pequei, eu já caí em tentação. Não se culpe por isso, peça perdão, se levante e comece de novo. O único que nunca pecou foi Jesus. Ele não pecou, ele foi tentado pelo diabo, pelo próprio Satanás, mas ele não pecou. Então, o que a tentação faz, irmãos, na vida de uma pessoa? A tentação, ela é o convite para o pecado. Tá? Então, assim, antes de você pecar, você é tentado. Então, é um convite. O diabo está mandando um convite para você. Que tal você fazer isso? Que tal você fazer aquilo? Que tal você alimentar esse pensamento ruim? Que tal você planejar o mal para alguém? Então é a tentação, isso é a tentação. Então a tentação é um convite para o pecado. Ficou entendido isso? É um convite, você vai estar sendo convidado a pecar. Nem todo convite é bom, né, irmãos? É bom quando a gente recebe um convite assim para uma coisa boa, né? Por exemplo, o convite que a gente faz, venha no culto, é um excelente convite. Você recebeu um convite para ir num casamento, é um excelente convite. Para ir numa festa de casamento, é uma coisa boa. Uma festa, né, de aniversário, sei lá, que você vai estar ali com pessoas que você ama, com pessoas que você gosta. Então, tem convites bons. Mas quando se trata de tentação, toda tentação é um convite ruim. É um convite que vem do diabo. Tá? Então, o diabo usa a tentação para nos convidar a pecar. Só que assim como nós temos resposta para dizer se nós podemos ir no casamento, se nós podemos ir numa festa, se nós podemos ir no culto, no tal dia da semana, assim nós também temos que responder na tentação. Quantas são as vezes que você recebe um convite para ir num aniversário, por exemplo, e você diz, não dá, nesse dia não vai dar, não posso ir, já tenho um compromisso nesse dia, nesse horário, então não vou poder ir. Então nós temos que aprender a dizer não também para os convites da tentação, os convites do diabo. Então guarde bem isso no teu coração. O que é tentação? É um convite do diabo para tentar nos fazer pecar. Entendido isso? Amém? Então tentação é um convite. E esse convite nós sempre temos que rejeitar. Mas se por um acaso cairmos, pede perdão em nome de Jesus, se coloca de pé novamente e continua a vida cristã. Porque o único que nunca pecou foi Jesus. Eu não estou aqui incentivando o pecado, tá, irmãos? Eu estou dizendo que ninguém pode jogar pedra um no outro. Aquilo que Jesus falou lá para os homens que estavam acusando, né, a mulher adúltera. O que é que Jesus disse? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então todos nós somos pecadores, todos nós já caímos em tentação, mas temos que evitar. E agora que somos cristãos, que conhecemos a palavra, temos autoridade no nome de Jesus para dizer não e rejeitar esse convite.
Então guarde bem isso no teu coração. O pecado é pior que o diabo. E o pecado acontece na nossa vida quando nós recebemos o convite e aceitamos. Entendido? Amém? Então, rejeite, faça de tudo para não pecar. Mas tem tentações, irmãos, que são mais fáceis de rejeitar. Outras são mais difíceis, né? Vamos dar um exemplo aqui. Vai que você recebe uma tentação, o diabo coloca lá na tua mente, ou dá uma oportunidade na tua vida, para você matar alguém. Você, antes mesmo de dizer ou não, você vai ter lá dentro da tua consciência, porque Deus colocou isso dentro de cada ser humano, que isso é errado. Então esse tipo de tentação você vai rejeitar mais fácil. Porque é uma coisa que você sabe, não, eu não posso fazer. Você aprendeu desde pequenininho, não posso fazer isso. Não posso. Mas tem outras tentações que são mais fáceis da pessoa cair. Por quê? Vem aquela palavrinha assim, todo mundo faz. Não dá nada. Nada a ver. Tem uns que dizem assim, né? Capaz, isso aí nem pecado é, nada a ver. Essas tentações são mais fáceis de cair. Por exemplo, uma mentira. Ninguém está vendo que eu estou mentindo. Então, todo mundo mente, capaz. Caiu em tentação. Aí, porque mentiu, pecou. Se tivesse só sido tentado e não tivesse mentido, não teria caído. Mas mentiu, caiu. Então daí aconteceu o pecado. E essas tentações, então, né, quando vêm na nossa vida, elas parecem coisas boas. A tentação nunca ela vai parecer assim um monstro, um bicho, não, é igual a Satanás. Satanás não aparece de chifre e rabo para ninguém, ele aparece como um ser de luz, como uma coisa maravilhosa, que ele não é, mas ele se faz assim para enganar as pessoas. Então, a tentação, ela parece boa, o pecado parece bom. E aí a pessoa cai, não resiste à tentação. Então, olha a importância, Jesus sabia de tudo isso, ele sabe de todas as coisas, e por isso ele, na oração do Pai Nosso, ele colocou essa frase: orem para que vocês não caiam em tentação. E vê como é uma coisa que a gente sabe que está ali, mas que a gente não pratica todo dia. Responda para você mesmo, todo dia você faz esse tipo de oração? Eu acho assim, pode até ter, né? Mas eu acho mais difícil as pessoas fazerem isso aqui nas suas orações. Porque não dão a importância necessária. Não sabem como é perigoso. Então, se Jesus colocou aqui, é porque é preciso. Então, que nós possamos, né, começar a agir desse jeito. E orar. Quando você for dormir, você peça para o Senhor: Senhor, não deixe que eu venha cair em tentação. Porque mesmo em sonho, muitas vezes o inimigo nos tenta. Então, ore antes de dormir. De manhã acordou, vai trabalhar. Antes de ir trabalhar, Senhor, me ajude que nesse dia eu não peque. Que eu não venha cair na tentação. Que eu não venha cair nas armadilhas do inimigo. Então, nós precisamos incorporar nas nossas orações essa frase que Jesus falou. E não nos deixes cair em tentação. Aí Jesus ainda continua e diz: mas livra-nos do mal. Aqui, aquelas pessoas que oram, né, o Pai Nosso, às vezes, que é uma brincadeirinha, né, irmãos, mas que existe. Às vezes a pessoa fala assim, tão decor, tão no tipo de reza, que diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, amém.
do Malamém. Quem é o Malamém? Juntou as duas palavras, o mal e o amém. Tem até uma historinha, né, que uma criança perguntou para a mãe: ô mãe, quem é o Malamém? Por quê? Senhor, nos livra do Malamém. De quem que Deus tem que nos livrar? Do Malamém? Quem é o Malamém? Será que é um vilão? Então a gente tem que aprender a entender a Bíblia. Jesus disse: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Não é do Malamém. Entendido, irmãos? E às vezes a gente age como criança, né? Porque daí, às vezes até na pressa, a gente mistura ali, livra do Malamém. Mas Jesus deixou a importância de se fazer essa oração dentro das nossas orações. Aí quem sabe você diga assim: tá, pastora, é importante, eu posso começar a fazer. Mas o que mais que eu posso fazer para eu não cair em tentação? A primeira coisa, irmãos, estar sempre alerta. Quando a gente vai para uma batalha, para uma guerra, quando um soldado vai, né? Nós, não, graças a Deus, não temos necessidade de ir para uma guerra física. Nós estamos, sim, numa guerra espiritual. Mas quando um soldado vai para uma guerra física, né? De inimigos visíveis, ele não pode baixar a guarda. O que é isso? Ele tem que estar sempre alerta. Porque senão o inimigo vem e mata essa pessoa. E nós estamos todo santo dia numa guerra espiritual. Então nós não podemos baixar a guarda. O que é isso? Nós não podemos nos distrair. Porque se nós nos distrairmos, nós vamos ser pegos de surpresa pelo inimigo. Então nós não podemos distrair. Então você faz a tua oração: Senhor, não me deixe cair em tentação, me ajude a ficar atento, alerta, me dê discernimento espiritual, para que eu não caia. E daí fica alerta, né? Porque você com certeza já passou por isso. Às vezes a gente está tão distraído na vida que a gente acaba fazendo uma coisa errada. E depois se arrepende. Mas por quê? Porque não quis enxergar as coisas que estavam ao redor. Então baixou a guarda, achou que estava tudo bem, não preciso me defender, não preciso lutar contra o inimigo. E aí o inimigo vem e derruba a gente. É assim ou não é? Quantas coisas de repente na tua vida você já pensou: mas por que eu não estava mais esperto? Por que eu fui cair nessa bobagem? Já aconteceu comigo, já aconteceu com você, com certeza. Então isso aqui é a primeira coisa, estar alerta. Faz a oração e fica alerta, não baixe a guarda. Então nós temos que vigiar e orar. Então já oramos, né? Quando você faz a tua oração, daí você tem que ficar vigiando. O que é que fala em Mateus 26, 41? Vamos ver, Cauã. Mateus 26, 41. Olha o que diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que significa a carne ser fraca? Quando Jesus diz isso aqui, né, que a carne é fraca, significa que a carne sempre quer pecar. A nossa carne, o nosso corpo, a nossa matéria, o nosso físico, sempre quer pecar. Então, a carne é fraca porque ela sempre quer pecar. E porque ela sempre quer pecar, nós às vezes nos submetemos à vontade da carne. E aí caímos em tentação e pecamos.
Então o Senhor nos alertou. Não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto. O que é isso? Você às vezes não quer, você diz assim, não, mas eu não quero mais fazer isso. Eu não quero, é o teu espírito dentro de você dizendo, lute contra a carne. Mas aí a carne vem e você obedece à carne. Então você se sujeitou à vontade da carne. Por quê? Porque nós somos espírito, alma e corpo. O espírito vive sempre em luta constante contra o nosso corpo, ou podemos dizer, contra a nossa carne. E o troféu dessa luta entre espírito e corpo é a alma. Então o espírito luta contra a carne e o troféu é a alma. Quando nós resistimos à tentação, o nosso espírito venceu. Então a nossa alma não pecou. Quando nós caímos em tentação, nós fizemos a vontade da carne. Aí nós alimentamos a carne, a alma pecou. Então é uma luta constante. Pode saber que você vive numa batalha espiritual, vive em guerra constante. Espírito contra a carne, aonde o prêmio, o troféu vai ser a alma. Ficou entendido isso, irmãos? Então assim, aquele que você mais alimenta é o que vai vencer. Então se você alimenta o teu espírito, e como que alimenta o espírito? Com a palavra do Senhor, com a leitura da Bíblia, com a oração, com o jejum. O teu espírito fica mais forte, e daí você resiste às tentações da carne. Mas se você não ora, não lê, não conhece a palavra, como que você vai vencer a carne? A carne vai predominar sobre o teu espírito. Como que Jesus venceu Satanás na tentação dele? Com a palavra. Então nós temos que conhecer a palavra. O diabo foi tentar Jesus e começou a dizer, se você é filho de Deus, transforme essas pedras em pães. E Jesus disse, está escrito. Então esse está escrito, Jesus estava dizendo, está na palavra. Está escrito o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então tem que conhecer. Se nós não conhecermos, nós não vamos poder alimentar o nosso espírito. E Jesus não pecou. Você pode dizer assim, mas é porque Jesus é Deus, né? Claro que ele não ia pecar. Não é verdade. Ele estava em forma humana. Ele poderia ter caído em tentação. Mas ele rebateu a tentação com a palavra, dizendo, está escrito. Então nós também podemos vencer a tentação. E para vencer a tentação precisamos conhecer. Aí nós vamos dizer, espera lá, está escrito isso na Bíblia, então eu não vou fazer. Né? Amém, irmãos? Então isso é muito importante, esteja sempre alerta, vigie e ore. A outra coisa que nós temos que observar para não cair em tentação, está em Tiago 4,7. Cauã, Tiago 4,7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Olha só, esse versículo ele é bem conhecido. Só que geralmente as pessoas leem só a última parte. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não pode ser assim. A primeira coisa que tem que fazer é sujeitai-vos, pois, a Deus. Então, primeiro se sujeitar a Deus. O que é se sujeitar a Deus? É fazer a vontade de Deus, é se aproximar de Deus, é buscar em Deus, é ler a palavra, é buscar no Senhor. Então, obedecer a Deus, se sujeitar, quando você se sujeita a alguém ou a alguma coisa, você está obedecendo essa pessoa. Então, se sujeitar a Deus é obedecer a Deus. Então, a primeira coisa é, nós podemos dizer, obedeça a Deus e resista ao diabo. Daí, o diabo vai fugir de vós. Porque não adianta, o diabo não vai fugir daquele que não está com Deus no coração. Ele não foge daí.
Então, para que o diabo possa fugir de nós, nós temos que estar sujeitos a Deus, obedecendo a Deus. Se não for assim, não adianta só conhecer ali e dizer, o diabo, está escrito que o diabo vai fugir de mim. Não, tem que primeiro ler tudo. Eu tenho que me sujeitar a Deus, para daí o diabo fugir de mim. E se sujeitar é obedecer, né? Então, resistir o diabo, nós primeiro precisamos nos sujeitar a Deus. Outra coisa, Cauã, Salmo 119, 11. Salmo 119, 11. Esse aqui eu já falei um pouquinho, mas vamos confirmar agora com a leitura. Salmo 119, 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Então o salmista está dizendo aqui, para eu não pecar contra Deus, eu preciso ter a palavra dele no coração. E quando diz escondi a tua palavra no meu coração, não significa que você vai ter só para você mesmo. Eu vou ler e vou guardar aqui, não vou repartir com ninguém, não vou conversar com ninguém, não vou falar para ninguém. Não, esse esconder aqui é aprendeu, guardou e praticou. Amém? Então isso que significa, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então é o que Jesus fez, né? Rebateu o diabo com a palavra e é o que nós temos que fazer. Então guardar a palavra do Senhor dentro do nosso coração. E para guardar tem que conhecer. Não adianta você dizer assim, eu amo a Bíblia está aqui no meu coração. Mas você só conhece a capa da Bíblia, daí não resolve. Tem que entender o que está escrito. Então a leitura da palavra é a arma contra a tentação. A leitura e a prática, né? Então precisamos conhecer a palavra. Jesus venceu pela palavra, né? Está escrito lá em Mateus 4, do 1 ao 11, a tentação de Jesus. Outra coisa que nós temos que fazer para vencer a tentação. Quem sabe você diga assim, pastora, mas é tanta coisa que eu não vou lembrar de tudo. Não, mas são coisas que você já pratica na tua vida cristã. Você só precisa lembrar para a hora que você precisar, você usar, né? Outra coisa então, o que é? Pedir para que o Espírito Santo te encha com a presença dele. Se nós não temos a presença do Espírito Santo, o diabo vai fazer gato e sapato. Mas, quando nós temos a presença do Espírito Santo dentro do nosso coração, ele é o nosso auxílio. Olha só, eu já tomei um pouquinho aqui, né? Então não está cheia, mas imagine que essa garrafinha está transbordando de água até aqui em cima. Se ela está transbordando, já derramando aqui de água, não tem mais lugar para encher. Certo? Então assim é a nossa vida com o Espírito Santo. Se o Espírito Santo está nos enchendo, não tem lugar aqui ou aqui para entrar mais nada. Então é o Espírito Santo na nossa vida. Aí quando o Espírito Santo está nos enchendo por completo, que não fica nem um pedacinho do nosso coração sem a presença dele, não vai sobrar lugar para o pecado. Não vai sobrar lugar para a tentação. Para nós cair em tentação, né? A tentação nós vamos ter todo dia. Mas digo para nós cair em tentação, por quê? Porque daí nós estamos cheios do Espírito Santo. Eu não posso completar uma garrafa que já está transbordando. Então não tem mais lugar ali. A mesma coisa, se está aqui, cheio do Espírito Santo, só tem lugar para ele. Não vai sobrar nenhum pedacinho para o pecado entrar. Então, o que eu preciso fazer para não pecar? Ser cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo.
viver para Ele, viver com Ele, buscar a presença dEle. Então, quando Ele está nos enchendo, não sobra lugar para o pecado. Não tem como, porque o lugar já está cheio. Amém? Entendido? Amém? Então, precisamos estar cheios do Espírito Santo. Efésios 5, 18. Efésios 5, 18. Olha o que diz. E não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Espírito com letra maiúscula, então é o Espírito Santo. Então aqui, não vos embriagueis com vinho, eu já preguei aqui sobre isso, né? Mas aqui nós podemos entender assim: não se embriague com as coisas do mundo, não se embriague com as coisas da carne, com as coisas do pecado, mas se encha do Espírito Santo. Amém? Então, se você está cheio, não tem lugar para outra coisa, é só Ele. Glória a Deus. Outra coisa, o próprio Jesus nos ajuda, porque Ele foi tentado, então Ele sabe o que é ser tentado. Por que Jesus precisou vir em forma humana? Para Ele conhecer e saber o que nós passamos hoje. Então o Senhor Jesus sabe muito bem como é difícil para nós ser tentados, porque Ele foi tentado. Ele sabe como é que é ser tentado, mas Ele não caiu. Então Ele nos compreende, por isso Ele nos ajuda. Se Ele não soubesse o que é isso, talvez Ele dissesse assim: se virem. Mas não, Ele sabe como é difícil. Ele foi tentado. Então Ele sabe e por isso Ele nos ajuda. Hebreus 2:18. Hebreus 2:18. Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, aqui está dizendo que Ele sofreu tentação, não que Ele pecou, tá? Esse padeceu aqui significa que Ele padeceu tentação, mas Ele não caiu em tentação. Padeceu pode socorrer aos que são tentados. Então Ele padeceu tentação, quer dizer, Ele foi tentado. Então, porque Ele sabe como é ser tentado, Ele nos ajuda, Ele pode nos socorrer. Amém? Vamos ler de novo, Porque naquilo que Ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então alguns dizem assim: então Jesus padeceu, então é porque Ele pecou. Não, significa que Ele foi tentado, Ele padeceu ser tentado, mas não caiu. Amém? Então Ele nos ajuda, porque Ele sabe o que é. Então nós temos ajuda, irmãos. É difícil? É. Todo dia, pode ter certeza que todo dia o inimigo vai te tentar. Mas nós temos ajuda. Jesus nos ajuda porque Ele sabe o que é ser tentado e o Espírito Santo nos enche. Então temos a ajuda de Deus. Não estamos sozinhos para lutar contra o diabo. Amém? E isso é bom, né? É maravilhoso, porque se nós estivéssemos sozinhos, coitados de nós. Daí sim a coisa era séria. Outra coisa que nós devemos fazer para evitar cair em tentação: evitar as más companhias. Como assim, pastora? Tem gente que diz assim: não, eu posso ir lá no meio do bar, eu posso ir lá no meio de um baile, eu posso ir lá na roda da cervejada, da bebida, eu não vou cair, capaz, eu não.
O diabo não me engana. Irmãos, ele enganou anjos. Ele enganou anjos que estavam vendo a face de Deus. Ele enganou. Ele não vai enganar nós, seres humanos. Então não se considere um super-homem, uma mulher maravilha, porque nós não somos. O diabo vai tentar, e às vezes, porque aquilo que Jesus falou lá atrás, a carne é fraca, a pessoa acaba caindo. Então evite as más companhias. Por quê? Porque as más companhias corrompem os bons costumes. Pastora, mas então eu não posso ter contato com ninguém, como é que eu vou pregar a palavra? Não, nós temos que pregar a palavra, temos que ter contato com as pessoas que ainda estão longe de Deus, mas não fazer o que elas estão fazendo. Então é um perigo se a pessoa diz assim, não, mas eu vou entrar lá naquele lugar para tirar. Uma coisa bem presente nos dias de hoje, que eu nunca concordei com isso e nunca vou concordar. Quem quer fazer, faça, não estou criticando igreja nenhuma, mas eu não concordo. Agora está chegando o tempo, né? É de no carnaval, alguns cristãos dizerem assim, eu vou lá no desfile, eu vou lá no meio daqueles que estão lá desfilando para pregar a palavra. Pare, se a Bíblia diz que nós temos que evitar as más companhias. Vai lá, vai se sujar. Vai acabar se contaminando. Então tem tantos outros dias, o ano tem 365 dias, né? Isso. Quando é bissexto, 366. Tem tantos outros dias para pregar a palavra para essas pessoas. Esses aí vão escolher ir justo no dia, lá na bagunça, para pregar? Mas eu sou forte, o diabo não vai me fazer cair. Misericórdia. Ele fez a terça parte dos anjos do céu caírem. Como é que ele não vai fazer uma pessoa cair? Então nós temos que ter esse entendimento, né? Por quê? Porque se a pessoa faz isso, ela está se expondo à tentação. Ela está se expondo ao erro. Ela está, em outras palavras, como se ela estivesse tentando ao próprio Deus, que é um dos mandamentos, dos 10 mandamentos, não tentarás o Senhor teu Deus. Está tentando a Deus, porque, eu vou lá, mas, Deus está comigo, pera lá. Deus está lá no meio daquela bagunça, daquela folia? Ficou entendido, irmãos? Eu não concordo. Tem gente que faz isso. Cada um faz o que acha, né, que deve fazer, mas eu não faria uma coisa dessa. Tem vários outros dias para se pregar a palavra. Mas, né, vamos ver o versículo de evitar as más companhias. Provérbios 4, 14 e 15. 14. Não, Provérbios 4, 14 e 15. Desculpe, eu que falei errado. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Quer dizer, passa longe. E aí tem uns que vão lá se expor. Não, eu vou lá no bar, eu vou lá pregar. Pare, que isso? Não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Não entres na vereda dos ímpios, nem ande pelo caminho dos maus. Evita-o. Se a Bíblia manda a gente evitar, é porque tem perigo, né? Não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Então, mas nem chegue perto. Deus dá outra oportunidade para se falar, para se pregar. Mas não vá nos lugares onde eles estão. Tá, irmãos? Ficou entendido isso? Devemos ensinar, devemos ter contato com as pessoas, sim.
mas não fazer o que eles estão fazendo. Ah, pastora, mas eu vou lá, mas eu não vou fazer. Você vai ser influenciado. Vai ser influenciado. Mesmo que você não faça ali na hora, mas lá na mente da pessoa vai ficar. Mas sabe que, olha, é divertido, é bom. Porque, como nós falamos aqui, o pecado não vai se mostrar uma coisa feia, ele se mostra uma coisa bonita. Mas sabe que eu podia ir lá também, sabe que eu podia fazer isso também. Então, mesmo que não pratique lá na hora, mas a mente vai contaminar. Então, mais uma coisa para nós evitarmos de cair em tentação, né? E por último, então, só falar aquilo que eu já falei no início da mensagem. Ser tentado não é pecado. Mas, agora achei a palavrinha que eu estava procurando. Sucumbir ao pecado, à tentação, aí é pecado. Então você é tentado? Todos nós somos. Na tentação, não estamos pecando. Mas se nos sujeitarmos à tentação, se nós sucumbirmos, quer dizer, cair na tentação, aí nós pecamos. Então, não peca quando está sendo tentado, mas peca se cair na tentação. Lembram aquela historinha, historinha não, realmente aconteceu, né? O Martinho Lutero falava isso. Aquela frase que ele diz assim: eu não posso impedir que um passarinho voe na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça ninho na minha cabeça. Então você não pode impedir que a tentação venha, mas você pode impedir que ela se cumpra. Amém, irmãos? Então, olhe só a importância do que Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Isso que nós pegamos só um versículo. Toda a oração do Pai Nosso é muito ensinamento. Mas, e não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Não é do malamém. Não é do malamém, tá? O malamém deve ser um vilão de história em quadrinho. Mas livrai-nos do mal. Amém. Então o Senhor sabe, Ele conhece todas as coisas, Ele é Deus e por isso Ele está nos ensinando. Então que nós nesse ano, né, como eu tenho falado sempre, nesse ano de 2025, como nós ainda estamos no comecinho dele, nós possamos viver de acordo com a vontade de Deus e praticar a palavra. E começar a colocar na nossa oração. Hoje, antes de você dormir, faça isso. Acredito que aqui todos oram antes de dormir, né? Então faça isso na tua oração. Senhor, me ajude, não me deixe cair em tentação. E você vai ver que daí muitas das coisas que você às vezes fazia, e quando fazia dizia, ai, por que eu fiz? Vai diminuir. Porque o Senhor vai estar atendendo a tua oração. De você dizer, não deixe eu cair em tentação, Senhor. Amém? E de manhã também. Ore. Pai, não me deixe cair em tentação nesse dia. Me ajude a não pecar. Amém, meus amados? Foi abençoado com essa palavra?